Salve, salve pessoal do Mais Esportes, tudo bem com vocês? Vitor Ventura aqui e hoje a gente está trazendo um convidado bastante especial aqui, que eu gosto muito de sempre trocar uma ideia com ele. Hoje que ele é jungler aí da INTZ, Yamp, ou Menino de Ourinhos aí, como você preferir. Salve Yamp, tudo tranquilo contigo? Bem-vindo aqui novamente ao Mais Esportes e feliz ano novo também, né? Salve Vitor, salve pra galera que assistiu o vídeo aí, feliz ano novo pra todo mundo, um ano novo principalmente pra mim, né, de casa nova, e vamos aí que eu tô ansioso pra estrear com a camisa da NTZ, uma camisa de peso, então bora lá, conversar sobre. É isso aí, pessoal. E antes da gente dar prosseguimento aqui, vou só pedir pra vocês se inscreverem no canal do Mais Esportes, deixar o like e deixar o comentário também, que é muito importante pra gente continuar trazendo conteúdo pra vocês aqui no Mais, beleza? Então agora sim, Yamp, você já fez a sua abertura aí falando da camisa de peso da NTZ. Então eu já queria meio que começar com isso mesmo, né? Porque você vivia um bom momento na Vorax, na antiga Vorax, né? Que agora mudou de nome também. No ano passado você teve uma final de CBLOL. Acredito que foi sua primeira final de CBLOL da carreira, não? Foi. CBLOL foi. E também no segundo split pegou uma semifinal aí. Que, claro, não foi tão positivo quanto o primeiro split, mas são 2 playoffs e 2 bons resultados aí de playoff. Acho que o saldo é positivo, de certa forma. Uhum. Mas por que, então, você decidiu fazer essa mudança para uma nova organização? Acredito que a mudança foi, tipo, mais... eu senti um acômodo da minha parte. Eu tava lá dentro da Vorx, que era Pro Game, que já foi Prod, já foi tudo lá dentro. Então, por mais que mudava sempre de nome, acabava sendo sempre as mesmas pessoas que a gente trabalhava lá dentro. Então, foi mais uma escolha não de sair brigado, mas sim que a gente sentou e conversou que, tipo... A gente sempre bateu na trave, sabe? A gente sempre foi cogitado a ser um time campeão, um time que podia ir muito bem, mas chegava na hora, assim, a gente não conseguia vencer e muito mais longe que a gente poderia ter ido. E foi meio que uma decisão, tipo, eu queria ver um novo ar, assim, sabe? Um novo cenário pra mim, sair dessa zona de conforto. E sempre que eu fiz isso, eu acabei evoluindo muito, que foi o caso da minha saída pro CNB para Pro Game. Eu fiquei muito tempo no CNB também, então eu acho que o passo que eu estou dando agora foi o mesmo que eu dei aquele tempo lá atrás. Então, estou muito, sabe, correndo assim de novas características para eu evoluir e de fato eu ser um grande campeão aqui no Brasil. Uhum. E por que especificamente a INTZ, Yamp? Por que você decidiu se juntar a essa organização especificamente? De cara, assim, eu acredito que foi o profissionalismo que eles me mostraram. Eles me trouxeram aqui, sabe, no QG deles, no quartel-general, né? O famoso. Então, eu vim aqui, sabe, o jeito que o Lucas e o Rogério conversou comigo me agradou demais. Eles foram muito abertos em questão de, tipo, eles estavam correndo, sabe, atrás de grandes nomes para trazer para a NTZ, porque eles tiveram um ano não tão bom, não tão positivo, o saldo da NTZ. E eu gostei dessa abertura que eles tiveram comigo, sabe? Dessa sinceridade desde de cara. Eu quis fazer a reunião presencial, eles queriam fazer mais, sabe, virtual, assim, pelo Discord ou algum outro aplicativo, mas eu queria vir presencial para sentir essa energia deles, sabe? Eu acho que casou muito, assim, a ideia de cara e que me fez dar esse passo para vir para cá. Uhum. E, Yamp, além de você, completam a NTZ o Tyren, o Kik, o Micão, que aí todo mundo já conhece o Micão, claro, né? E o Decoy. Decoy aí que é uma grande novidade do nosso cenário brasileiro aqui, mas já a gente fala dele. De cara, assim, olhando pra esses nomes do elenco e, claro, contando contigo também, o que você achou desse time? O que você achou desse elenco que a NTZ montou pra 2022? Olha, de cara eu gostei, porque o Tiny, eu sou um cara que já era amigo antes, assim, de algumas oportunidades eu tive a oportunidade de conversar com ele, e eu sempre gostei da personalidade dele, da mentalidade também como jogador. Pra mim ele é um mini FNB, assim, no momento que pode crescer muito, sabe? Eu casei muito de cara como foi com o FNB naquela época que eu entrei na Pro Game, então eu acho que ele é o cara que tá tendo mais sinergia comigo no momento aqui dentro. E o restante, o que eu não sabia, sabe, muito sobre ele, assim, sobre o gameplay dele, como ele poderia chegar, mas o Alex, que é o Abaxo, né, botou muito uma confiança nele, assim, e eu comprei essa ideia, sabe, é um garoto novo que pode surpreender demais, com um grande talento. E o Micão, né, o famoso, o Micão, eu acho que sempre quis jogar com ele, porque ele sempre foi um cara muito tranquilo e humilde comigo, sempre que, sabe, ele é 4 vezes campeão e sempre que eu era um rando, assim, que eu entrei no cenário, ele me tratava super bem e é um dos caras mais campeão do nosso cenário.
Então sempre quis jogar, ter a oportunidade de ver como era trabalhar com ele. E o Decoy foi uma surpresa que, tipo, falando mais da rotina que a gente tem, ele é um cara muito tranquilo, mente aberta. Por mais, sabe, que ele foi na MSI, saiu da fase de ponto, eu pensava que ele seria um pouco mais arrogante, assim, sabe, um cara mais casca grossa de cara, mas ele é um cara muito tranquilo, ele até é muito fofo, assim, ele faz umas paradinhas muito fofas, assim, ele é um cara que tá se dando muito bem, assim, com o time, e a gente pode dar muito certo ao longo do campeonato. É isso aí, pelo menos é a vibe que eu, pelo menos conversando com os jogadores da Oceania, eu não lembro se eu cheguei a trocar ideia com o Decoy na época, né, do MSI, mas eu lembro que, né, já conversei com muitos jogadores da Oceania desde do Mundial de 2020, né, com a Legacy e tal, e eles sempre foram desse jeito que você diz, né, alguns um pouco mais casca grossa, outros um pouco mais tranquilos, mas no geral eram bem fáceis de lidar, assim, né, enfim. E Yamp, a gente sabe aí que não só a NTZ, mas as organizações aí do CBLOL já começaram a treinar, pelo menos estão meio que nesse ritmo de voltando de férias, né? Ainda acertando digamos assim, a filosofia do time, ou pelo menos a ideia que o time quer ter dentro de jogo também, claro, voltando à mecânica também, que como eu falei com o Jinkedo outro dia, 5 meses sem jogar LoL é meio complicado, né? Mas o que você tá sentindo, assim, da NTZ nesses primeiros treinos, assim? O que você já pode compartilhar com a gente? Olha, falando abertamente, a gente começou muito lento por conta da questão linguística. Eu acho que foi o que mais pegou a gente, sabe? Eu não tenho um curso, sabe, profissional da língua inglesa, então eu não falo 100% ainda, sabe? Algumas palavras me travam assim dentro de jogo, mas eu nunca também tive a oportunidade de jogar com algum estrangeiro no meu time. O Tiny, ele tá lidando muito bem porque ele jogou com o Diamond Prox, ele já teve muita oportunidade ao longo da Fúria. O Kik, ele é um cara que já entende, é meio que bilíngue ali, ele sabe falar muito bem. E o Micão tá meio que comigo, assim, sabe? Ele não tem um curso assim profissional da língua, mas a gente dá uma comunicação bem rasa, sabe, dentro de jogo, e eu acho que isso está sendo o nosso foco agora, principalmente de mim, porque muitas das plays que a gente tem que fazer tem que citar o Decoy, sabe, eu acho que tem que colocar ele de imediato, assim, para ele entender o que está acontecendo, ele ter uma reação mais rápida, então às vezes é um pouco complicado, mas por agora eu acho que eu evolui bastante, eu acho que a gente está lidando melhor com a comunicação, a gente está até indo muito melhor, assim, nos treinos, então a gente está numa crescente, eu não esperava que a gente fosse um time forte de cara, sabe, no início do campeonato, mas o trabalho que a gente tá fazendo tem tudo para dar certo no meio ao fim do campeonato e a gente pegar um playoff de forma tranquila. Mas agora eu meio que criei assim, um ritmo legal, porque quando é uma play que cita somente eu, o Tiny e o Kik, eu já falo em português, sabe, é uma play mais dinâmica, uma play mais rápida, então é muito mais fácil para mim, mas quando tem que citar o Decoy ainda, tá um pouco lento, a gente tá perdendo algum tempo de reação dentro de jogo, e aí a gente acaba perdendo nosso ritmo agressivo dentro de jogo. Mas eu acho que a gente tá trabalhando legal isso. Tá correndo atrás, muito atrás. Yamp, eu vou só te corrigir numa coisinha só que você falou, que na verdade você teve uma única experiência com estrangeiros além do Decoy, que foi com a Loned, né, na PRG. Mas o incrível que pareça, o aluno de falar em português com a gente. É mesmo? Tipo, ele sabia falar português mesmo? É porque ele tem uma parte da família no Brasil, daí ele falava, ele entendia o nosso português, então a gente não precisava, sabe, falar inglês com ele. Então a gente falava em português que ele entendia. Só era um pouco complicado mais para ele falar português, pra gente entender, sabe, algumas palavras. Mas ao longo do split a gente entendeu legal. Mas ele entendia super bem o nosso português e seguia nossas calas certinho. Tanto é que eu lembro que, acho que ele ficou 2 splits no Brasil e o primeiro dele ele jogou super bem. Não, ele era um garoto muito bom, mas ele era um pouco retraído, sabe? Eu acho que ele poderia ter se soltado mais e ter ido muito mais longe, como ele foi, sabe, na Rainbow Seven? Rainbow Seven, né? Ele foi split que vem lá e ele foi pro Mundial, sabe? Jogou muito bem no Mundial. Então ele é um garoto que eu acho que ele não se sentiu tão aberto assim com a gente, porque ele tava fora do país dele, né? Então ele não se sentiu tão bem assim naquela época.
É por isso que eu nem conto ele como estrangeiro, sabe, no meu currículo, porque ele falava português com a gente. Eu nem lembro que ele era chileno, então foi tranquilo. É verdade. Ô Yampi, mas você já adiantou um pouquinho, né, como que tem sido a convivência com o Decoy, né? Você falou que achava até que ele seria meio casca-grossa no começo, mas ele é bem tranquilo assim. Mas tem essa questão, né, de que ele não é latino, que dá pra improvisar um portunhol aí e fica tudo certo. Né? Ele é, se não me engano, ele é australiano mesmo, né? E aí é inglês o tempo todo, então... E eu tô perguntando isso, tô citando isso, porque vocês jogam numa posição que vocês vão acabar interagindo um pouco mais. Quer dizer, Sim. a gente ainda vai ver como é que é o estilo dele adaptado à NTZ, mas no geral, mais early mid-game, quando o suporte também começa a rodar o mapa, aí vocês começam a se encontrar... O Sup e o Jungle tem que andar bastante, daí é principalmente Sim. nessa parte do jogo que a gente... se perde bastante, sabe? Porque ele quer fazer tal coisa, eu quero fazer outra, daí a gente não se entende. Daí eu tento mandar um inglês ali todo pedreiro, assim, sabe? Daí fica um pouco mais complicado para ele entender. Mas eu acho que agora a gente tá tá lidando muito melhor. Mas do early game, assim, a gente tá sendo um time muito proativo. Eu acho que é mais fácil de coordenar, porque eu falo praticamente sozinho, né? O early game, eu não preciso que ele cite muito. O Decoy fala mais movimentação do suporte, quando ele pode se mover também, e essas coisas. Então fica mais fácil todo mundo entender e de seguir o que eu quero citar desde o início do jogo. Mas nesse momento que você citou aí, que o mid late game, sabe, é muita movimentação rápida, para onde você tem que ir, trocar o objetivo, dragão para Baron, não sei o que, é um pouco mais complicado pra gente nesse momento, mas a gente tá focando nessa parte específica e principalmente na comunicação. Uhum. E Amp, agora basicamente a última pergunta que eu faço para todos os entrevistados aqui nessa nossa entrevista pré-CBLOL. Você já falou de cada um dos seus novos companheiros aí, inclusive do Decoy, que a gente falou um pouquinho mais. Então, no geral, Yampi, quais são as suas perspectivas para esse time da NTZ? Claro que a resposta óbvia que o pessoal até espera é: não, a gente quer ser campeão, a gente tá trabalhando para ser campeão. Mas você vê isso acontecendo já no primeiro split, ou você acha que a NTZ vai precisar de um pouquinho de tempo a mais e aí é no segundo split que vocês vão mostrar? Enfim, o que você acha? O que você acha que vai acontecer? Por mais que não seja a coisa que a torcida queira ouvir, eu acho que a gente tem que ralar muito, muito mais para ser campeão nesse primeiro split. Eu acho que é coisa que a gente tá fazendo, a gente tá assistindo muito VOD individualmente. O Alex, da maneira como ele trabalha, ele é um cara muito direto, sabe? Eu não esperava também, falando um pouco mais da nossa comissão, eles são muito diretos, assim, no que a gente tá errando, no que a gente tá pecando muito. Eu acho que dá um foco maior, assim, de onde a gente pode correr atrás. E eu senti essa evolução tão maior, assim, em questão individualmente falando, porque eu jogo solo kill, eu sinto que eu tô até ganhando mais fácil o jogo da solo kill, sabe? Porque o direcionamento deles é tão direto, assim, tal erro, que fica mais fácil da gente chegar e evoluir. Então acho que nesse primeiro split a gente pode sim pegar o playoff. Eu acho que a gente é um time muito capacitado para isso. Eu acho que a gente não vai surpreender de ficar no topo, assim, sabe, da fase de ponto, ficar ou no primeiro lugar, no segundo, mas a gente tá correndo muito atrás. Eu acho que a gente vai conseguir alcançar os demais Dream Teams, assim, que tá tendo aí no cenário. Eu acho que a gente vai correr muito atrás e vai ser o bicho-papão desses times. E sem entrar em detalhes aqui, mas tem algum time aí que tá chamando mais sua atenção? Mano, tem sim, eu acho que é a Liberty, falando mais, sabe, eu considero a Fúria, a Red, a Loud e a PEN os times mais fortes, assim, de cara por conta do elenco deles, né, que eles conseguiram trazer grandes jogadores, assim, tanto de nome quanto de experiência e etc. Mas a Liberty correu atrás de dois jogadores particularmente novos, né, o Chiari, por mais que ele chegou numa final, ele é um jogador novo no CBLOL, foi o primeiro ano dele no CBLOL. E o Dzames, eu acompanhava lá o treino dele, eu sei que ele era um garoto muito talentoso, que vive assim 100% o jogo. Ele é um robozinho, assim, ele só joga, nem come direito, então tem que tomar até cuidado pra isso, eu dou a dica pra ele. Mas a maneira como o Kalec trabalha, eu acho que eles vão vir um time muito forte. Eu conheço as outras três peças, né, o Crashel e o Mats e o Woz, são grandes jogadores, são grandes peças, assim, para fazer um time bem longe. Então eu tô contando, assim, que eles são um time que vai surpreender bastante junto da gente, assim, no CBLOL. Beleza, Yamp, tranquilo. Essa era a nossa entrevista pra hoje. Muito obrigado aí por ter cedido um pouquinho do seu tempo pra gente poder conversar. E boa sorte aí nessa temporada 2022, cara.
Obrigado, Vitor, pela oportunidade aí de falar. Qualquer coisa, dá um salve aí se deixei um mal entendido aqui, mas estamos sendo totalmente sinceros aqui e vamos trabalhar em dobro aí para conquistar o Hexa, né? É isso aí, pessoal. Lembrando aí que a NTZ tá atrás do Hexa mesmo agora em 2022. Então, pessoal, valeu aí pra você que acompanha essa entrevista até aqui. Vou pedir novamente pra vocês se inscreverem no canal do Mais Esportes, deixar o like, deixar o comentário também que ajuda demais a gente. E Yamp, obrigado de novo, boa sorte. A gente se vê numa próxima aí, né? Que a gente não sabe se a imprensa vai estar presencial no canal, então, mas enfim. Não sabemos. A gente vai se vendo aí, Yamp. Tá bom, um abraço, viu? Valeu, até mais. Tchau.